permitiram a leitura da sessão 10. Bom dia a todos. Questão para chamar Claudio Diego, Fernando Antônio Alves Nascimento, Francisco Mendes Carreiro, Francisco das Chagas Oliveira Alves, Javé Ferreira da Costa Lima, Josimão Garrido da Silva, Maria dos Remédios Martins da Silva, Maria Madalena Alves da Costa, Miriam Mendes Teixeira, Pedro Augusto dos Santos Moura, Tiago Souza Monteiro. Leitura da ata. Ata da 16ª Sessão Ordinária do segundo período legislativo da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Matarroma, Estado do Maranhão, realizada dia 17 de setembro de 2021. Aos 17 dias do mês de setembro de 2021, do ano do nosso Senhor Jesus Cristo, no edifício Adilon Machado Carvalho, plenário Luiz Pereira de Souza, situado na Praça Juca Brandão, precisamente às 9h33, sob a presidência do vereador Josimão Garrido da Silva. Presentes os vereadores Valmir Diniz Rego, Fernando Antônio Alves Nascimento, Francisco Mendes Carreiro, Francisco Cachaco Oliveira Alves, Javé Ferreira da Costa Lima, Maria dos Remédios Martins da Silva, Maria Madalena Alves da Costa, Miriam Mendes Teixeira, Pedro Augusto dos Santos Moura e Tiago Souza Monteiro. Verificado o lista de presença dos vereadores, ficou comprovada a existência de quórum suficiente para a abertura dos trabalhos. O senhor presidente, em nome do povo e sob a proteção de Deus, declarou aberta a sessão, autorizando o secretário a realizar a chamada nominal dos vereadores, bem como a leitura da ata da sessão ordinária do dia 10 de setembro de 2021, na qual foi aprovada com ressalvas, no sentido de que o ofício de resposta número 54/2021 do gabinete, enviado pelo Poder Executivo, contém um parágrafo que fala sobre um ofício número 38.23.317/2021, de 17 de agosto de 2021, que não faz parte e nem está incluído nos requerimentos aprovados na sessão de 25 de julho de 2021. Subiu à tribuna o vereador Claudio Diniz Rego. Falou que fez a análise do ofício do Poder Executivo número 54/2021 minuciosamente. Nesse ofício diz que as informações requeridas pelos requerimentos números 02, 03, 04, 05 e 06/2021, aprovados no expediente na sessão ordinária de 25 de julho de 2021, estão disponíveis no portal de transparência sob endereço eletrônico www.matarroma.ma.gov.br no link de transparência. Em seguida, o vereador explicou que acessou o site citado juntamente com a sua assessoria e não encontrou as informações requeridas. Falou que o Poder Executivo montou apenas o histórico bancário. Agora, notas fiscais, contratos licitatórios, notas de empenho, não foi e não consta no portal de transparência, como diz o ofício. Por isso, resolveu falar nessa casa um novo requerimento sobre o número 09/2021, requerendo essas informações que não foram montadas e nem encontradas no portal de transparência. Na mesa do diretor, o presidente autorizou o primeiro secretário Javé Ferreira da Costa Lima fazer a leitura do requerimento número 09/2021, de autoria do vereador Claudio Diniz Rego. Após a leitura do requerimento, o presidente repassou para a assessoria jurídica da Casa Legislativa fazer a análise. Deu-se um intervalo de 10 minutos, autorizou o assessor de comunicação tirar 11 cópias de requerimento para ser distribuído ao
aos parlamentares presentes. Após o intervalo, o presidente Jorge Mongarreiro notificou aos parlamentares presentes que recebiam da assessoria jurídica do Legislativo o parecer que trata da análise desse requerimento número 2, de autoria do vereador Claudio Ministério, que está sendo discutido. Nesse parecer informa que foi constatado conteúdo similar, idêntico a alguns requerimentos. Foi aprovado nessa Casa Legislativa e aprovado no expediente da sessão ordinária de 25 de julho de 2021. Portanto, o presidente finalizou dizendo que será bom arquivado. Subiu na tribuna pela segunda vez o vereador Claudio Ministério para dizer que o plenário é soberano e tem poder de decidir se coloca em votação ou não. Ressaltou que seu requerimento é válido e está de acordo com a lei orgânica e regimento interno da Casa. Subiu na tribuna a vereadora Maria dos Remédios para dizer que participou da reunião realizada na Associação dos Produtores Rurais de Quilombo, do povoado Bom Sucesso, Batalhão Maranhão. Tendo como presidente Raimundo Ferreira dos Santos, pediu o apoio dos vereadores na elaboração do projeto da Casa, projeto Casa Familiar Rural, elaborado por esta associação. Encerrou sua fala fazendo a leitura de um artigo da lei orgânica que trata sobre os trâmites e requerimentos da Casa Legislativa. Continuando, pediu um pouco mais de tempo para a mesa diretora e a assessoria jurídica fazer uma análise detalhada. Subiu na tribuna o vereador Francisco das Chagas para dizer que o povo matalense precisa de informações que o portal do Poder Executivo está deixando a desejar com a falta de informações importantes. Subiu na tribuna a vereadora Maria dos Remédios para dizer que o dever do vereador é cobrar aquilo que não foi encontrado. Subiu na tribuna o vereador Javier Fernando Lima para dizer que seria bom colocar o requerimento de votação em apreciação em plenário. Subiu na tribuna o vereador Thiago Souza Montes para pedir um consenso, que o portal da transparência do Poder Executivo não tem quase nada. E seria bom conversar com os secretários responsáveis por alimentar esse portal do Poder Executivo com finalidade de descobrir o que está acontecendo. Na mesa diretora, o presidente Jorge Mongarreiro da Silva esclareceu que esse requerimento número 09/2021, de autoria do vereador Claudio Ministério, seria bom arquivado, pois requerimento interno e de orgânica da Casa Regulamentada diz que qualquer requerimento com conteúdo parecido, similar, deve ser arquivado. Exemplo do artigo 154, inciso 20 do regimento interno desta Casa, trata sobre como devem ser as discussões de requerimentos que tenham conteúdo parecido, similar ou que tenham discussões que tenham interações iguais. Voltou a do vereador Claudio Ministério, disse que se certificou bem antes de elaboração do requerimento em pauta. Explicou que o povo parlamentar é quem deseja saber como está sendo gasto o dinheiro público. E os requerimentos aprovados foram respondidos com lacunas, pois não veio com todas as informações requeridas e nem estão no portal da transparência. Na mesa diretora, o presidente José Mongarreiro voltou a dizer que, de maneira nenhuma, está impedindo, prejudicando o andamento dos requerimentos em pauta, que suas decisões estão baseadas no regimento interno e lei orgânica desta Casa, e também se baseia no resultado, o parecer emitido pela assessoria da Casa Legislativa de Mataró, Maranhão. Continuando, finalizou suas palavras informando a todos que está ouvindo o discurso de cada parlamentar e seu ponto de vista sobre esse assunto. Subindo a tribuna, o vereador Pedro Augusto Santos Moura disse que seria bom ser colocado para apreciação e em votação esse requerimento em pauta. Subindo a tribuna, o vereador Miriam Leite para dizer também que seria bom colocar esse requerimento em votação. Subindo a tribuna, o vereador professor Gil para dizer que é a favor da votação desse requerimento em plenário. Nada mais da mesa tratada, o senhor presidente falou mediante do discurso e ponto de vista falado por cada parlamentar da tribuna, resolveu prorrogar a discussão sobre esse requerimento número 09/2021 para a próxima sessão ordinária. Em seguida, agradecer a presença de todos os vereadores e deu por encerrada a sessão, a qual, depois de emitir a aprovada ata, vai pelo presidente e pelo secretário assinado. Obrigado.
O senhor que aprova pela execução. Aprovado. A tribuna está aberta.